nosso texto para hoje à noite, ele se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 10, verso de 1 até o verso de número 17. É uma passagem que Jesus Cristo ele se auto-revela como o pastor. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola para eles, mas eles não entenderam que era o que eles diziam. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Amém? Amados, há duas verdades que eu quero pronunciar nesta noite aqui para a igreja. Uma ovelha sem pastor é uma presa fácil para o predador. Eu vou repetir. Uma ovelha sem pastor é uma presa fácil para o seu predador. Uma igreja que não ouve ao Supremo Pastor é um aprisco de porteira aberta ao salteador. São duas verdades. Quem não tem pastor, esse está à mercê, à disposição dos predadores. E uma igreja que não ouve o Supremo Pastor é uma igreja que está com a porteira aberta, o aprisco está com a porteira aberta para o salteador entrar e fazer o que bem entender. Essa história que nós acabamos de ler aqui, ela vem de um contexto do capítulo anterior de João.
Foi aquele capítulo em que Jesus Cristo, ele curou o cego de nascença. E aquele cego, ele se apresentou no meio ali do povo judeu e foi um verdadeiro alvoroço, em que os judeus queriam, de todas as formas, saber quem o havia curado daquela cegueira. E insistiram. Se você observar no versículo do capítulo de número 9, você vai ver que há uma insistência por parte dos judeus, dos oficiais da religião judaica, para que ele revelasse quem era aquele homem que havia feito com que a vista daquele cego de nascença retornasse. A resposta que aquele homem deu foi essa, sim. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Então, os judeus insistiram, respondeu ele, já vos disse e não ouviste, para que quereis ouvir de novo? Quereis fazer-vos também seus discípulos? O ex-cego falou dessa forma para aqueles que estavam insistindo. Aí ele diz, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem mesmo sabemos de onde ele é. O homem respondeu, ora, isto é espantoso. Vós não sabeis de onde ele é, contudo, ele me abriu os olhos. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ele ouve o homem que o teme a Deus e faz a sua vontade. Aí ele vai e diz assim, jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Disseram eles, tu és nascido todo em pecado. Como ousa nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Expulsaram da sinagoga. Então Jesus ouviu que o tinham expulsado e quando o encontrou perguntou, crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse, tu já o viste e é aquele que fala contigo. Disse o homem, creio, Senhor, e o adorou. A atitude dos judeus, que era o aprisco do Antigo Testamento, foi expulsar um homem porque o homem havia recebido um milagre. Mas, meus amados, Jesus, ao se auto-revelar como o supremo pastor, ensinou que o homem é como uma ovelha frágil, dependente e necessitada de cuidados, de provisão divina e de proteção em meio às vicissitudes que a vida impõe. Também que em meio aos problemas que constantemente vêm, como eles vêm, e são muitos, Yahvé é socorro bem presente, refúgio, fortaleza, segurança e provisão. Também Jesus se apresenta como o Cordeiro de Deus, a única esperança de cuidado e de salvação verdadeiros, para quem nele crê e ouve a sua voz. O Salmo 23, no Antigo Testamento, já o revelava como o Supremo Pastor. Quando nós analisamos o Antigo Testamento, já quando o povo de Israel ultrapassou o Rio Jordão, e ali já estava sob o comando de Josué, teve uma ocasião já no final das vitórias, das conquistas da terra,
em que aquele povo se afastou completamente do comando do Supremo Pastor. Josué os reúne e faz então aquela célebre declaração: se vos parece bem seguir os deuses dos nossos pais, além do mar, a nós me faz tomar essa seguinte decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas a característica de Israel, como o aprisco do Senhor, era um aprisco totalmente aberto à ação dos predadores. Era um povo que havia esquecido completamente da pessoa, daquele que os havia tirado dali do cativeiro do Egito. É por isso, meus amados irmãos, que nós vamos encontrar o salmista Davi dizendo, aquele salmo que todos nós conhecemos, quando ele disse: o Senhor é o meu pastor. Ele não está dizendo: o Senhor é o pastor de Israel, é o pastor desse povo. O Senhor é o meu pastor. Eu tenho experiências com ele. E com isso, queria Davi que aquele povo viesse a entender de que existe o Supremo Pastor e que esse pastor é aquele que não deixa absolutamente faltar nada, mesmo diante de todas as vicissitudes, dificuldades, de perseguições, do que vier a acontecer. E o Salmo é muito claro que, embora ele leve aquele rebanho a verdes pastos, a águas tranquilas, refrigera o interior de cada pessoa, o seu socioemocional, ele refrigera de uma forma totalmente diferenciada do que os psicólogos dizem hoje, que as pessoas necessitam. O Senhor lhe refrigera a nossa alma, ele refrigera a tua alma, por amor do seu nome. Isso são experiências vivenciadas por Davi. Mas ele não deixa de dizer que ainda que ande pelo vale da sombra da morte, a tua vara, o teu cajado, a tua presença, o teu socorro, a tua fortaleza, está ali com ele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado traz conforto, traz consolação, mesmo no meio das dificuldades. Isso, meus amados irmãos, nos mostra que, embora nós tenhamos o pastor, nós não estamos livres de estarmos em momentos de guerra, em momentos de dificuldade, em momentos de tribulações. Não, mas nos está dando a certeza de que ele é o nosso pastor, ele é o meu pastor. E não vai faltar absolutamente aquilo que é necessário para que eu vença as batalhas, as guerras, as tribulações e saia dali. Ao ponto até dele dizer assim, no final do salmo, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor eternamente. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amados, essa semana eu tive uma alegria muito especial. Eu até comuniquei, passei dessa alegria para minha esposa, quando eu recebi ali, pela internet, a foto de um ex-membro do Evangelho Pleno. Ainda éramos casinha aqui, era uma casinha. Essa foto da casinha vocês encontram ali, inclusive da sala do pastor. E eu me lembro que
Naquela ocasião, quando a sala, era uma salinha improvisada, mais ou menos aqui dessa porta aqui, chegou um casal. E já vinham brigando. Começou a brigar lá da entrada, já vinha brigando. Aliás, já vinham brigado, né? E a ideia era de que a esposa já estava visitando a igreja, mas ainda não tinha se convertido. Então ele vinha com ela para selar ali, naquele momento, na minha presença, o divórcio. Naquela época não tinha divórcio, era desquite. Nós viemos aqui, Pastor Bosco, para nos desquitar. Eu não quero mais essa mulher. Eu olhei para ele e disse assim, me diga uma coisa, você conhece um pastor que pode trazer a solução para esse problema de vocês? Ele parou e foi e disse, não me interessa que eu não sou carneiro, eu não sou bode. E eu fui e olhei para ele e disse, pois eu sou uma ovelha. Há 30 anos passados, o Senhor me fez ovelha do seu pasto. Ele parou e eu comecei então a ministrar sobre este salmo, apresentando o sumo pastor como a solução para o problema dele e dela. Mostrando todas as qualificações que este pastor ele proporciona para aqueles que buscam, que querem no ser ovelhas do seu pasto. Meus amados, qual não foi a surpresa? Aquele homem começou então a chorar. Mas chorou quando eu deixei ele chorar. Quando ele terminou o choro, eu disse para ele, você quer que esse pastor lhe leve agora a pastos verdejantes, a águas tranquilas, que refrigere a sua alma? Ele disse, eu quero, pastor. E aceitou Jesus Cristo naquela ocasião como o Senhor e Salvador da sua vida. Meus irmãos, isso já vai completar mais de, acho que vai estar chegando aos 34 anos, se eu não estou enganado. E hoje eu tenho a alegria de ver esse casal pregando o Evangelho. Estava lá o preletor, irmão Marcelo e irmã Helena, numa igreja de renome, lá em Calcaia. Uma igreja grande. E eu olhei assim e digo, Senhor, eu te louvo. Eu te louvo, Senhor Deus. Porque aquela semente foi lançada no coração daquele homem e no coração daquela mulher, e a semente germinou e eles hoje estão dando frutos. Inclusive, eu fico alegre porque a filha dele estudou no Colégio Pleno e recebeu semente também lá no Colégio Pleno. E hoje faz parte do ministério que ele desenvolve ali no município de Calcaia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Marcelo e Helena, vão em frente. O Senhor tem muito a fazer pelo intermédio do ministério de vocês. Amados, Jesus Cristo
começou o seu sermão com esse sermão que nós lemos no capítulo 10, com uma ilustração que todos compreenderam. Do versículo de 1 a 6, nós vamos observar Jesus Cristo que estava tendo contato ali com os que expulsaram aquele homem que recebeu o milagre. Ele diz: em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas seguem, porque conhecem a sua voz. Jamais seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Jesus propôs essa parábola, mostrando que se tratava ali de um rebanho e que aquele que estava à frente do pastorado daquele rebanho pegou de uma ovelha que foi beneficiada pelo milagre de ter a sua vista restaurada por ele. Pegou daquela ovelha e os expulsou. E Jesus agora pega daquela ovelha e traz aquela ovelha para o seu aprisco. Saiba de todos que estamos aqui, um dia nós éramos de um outro aprisco. O aprisco do mundo. Mas quando chegou a palavra, essa semente, esse pasto verdejante, esta água tranquila, este refrigério em nossas vidas, o Senhor nos tirou daquele aprisco desgraçado, aquele aprisco de pecado, aquele aprisco de escuridão, e trouxe-nos para o seu aprisco, onde até agora cuida de todos nós. Não há nenhum aqui dentro que seja discriminado pelo Supremo Pastor. Pelo contrário, quando ele olha cada um de nós e vê o fraco, ele chega junto. Ele vê o doente, ele vem para curar. Ele vê aquele que é aflito, ele diz, chega e diz: filho, tem bom ânimo, eu sou o teu pastor. Aleluia. Quando chega, ele olha, está aquele desesperado, aquele sem esperança, ele coloca esperança no coração, ele enche de certeza de que a ovelhinha dele não está sozinha. Ele tira o medo, ele tira essa ideia de fracasso. Ele sabe cuidar. E que coisa boa é quando o Senhor nos coloca nos braços. Quando você se sente abraçado pelo Senhor. Quando você recebe este abraço. Xarabalá, caxebe, canta lá. Canta lá. Há alguns anos, eu recebi ali, no gabinete pastoral, um homem que chegava desesperado. Nosso irmão em Cristo. Mas chegou desesperado, desiludido, sem esperança, com a fé abalável, ou mais para dizer assim, a fé estava em pandarecos, como foi a expressão que ele me disse: pastor, a minha fé está em pandarecos.
E aí ele começou a jogar a coisa contra a igreja. Essa igreja que Jesus Cristo veio fundar no mundo, essa igreja é uma igreja mentirosa, essa igreja não serve para nada. Acusava a igreja. E eu só escutando, e deixando de falar. Escutando e pedindo orientação ao Espírito Santo de Deus de como proceder. Quando ele terminou, vem cá, Miguel. Quando ele terminou de falar, ele já estava de pé, tão exaltado ele estava. Eu olhando para ele, eu disse para ele: você vai me permitir eu ser essa igreja? Tá certo? Ele disse: tá certo. Pois eu, igreja, quero nesse instante te pedir perdão por tudo quanto te ofendi e quero te abraçar. Amados irmãos, aquele homem caiu no choro, mas chorou. Foi a única coisa que eu fiz. Ele saiu, inclusive chorando. Posteriormente ele liga para mim e diz: pastor Bosco, você não queira saber o que significou aquele abraço. Aquele abraço me curou. Meu amado, muitas vezes você está necessitando de um abraço. E eu quero nesse instante, inclusive, que você se ponha de pé e abrace. Abrace o irmão. Se você tem nesse instante algum problema com alguém, vá até essa pessoa e dê um abraço. Abraço, não é aperto de mão, é abraço. Amém? Nós vamos agora, meus amados irmãos, colocar os versículos e eu vou, então, ministrar, utilizando o versículo de número 4. Quando o Senhor Jesus Cristo tira para fora as ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem
a sua voz. Esse versículo motiva as ovelhas a terem fé e confiança nele. As ovelhas seguem porque conhecem a sua voz. Não existe coisa mais importante na vida de uma pessoa do que ter uma pessoa, pode ser o esposo, a esposa, um amigo, em que ele possa dizer assim: eu tenho confiança em ti. Eu tenho muita confiança da minha mulher. Eu aprendi isso desde quando a conheci em 1967. São mais de 55 anos. Quando eu estou sozinho, eu não me sinto seguro. Mas quando eu estou perto dela, eu sou um leão. Porque ela proporciona essa confiança. Olhe, aquele que tem o supremo pastor na sua vida, ele está cheio de muita fé e de muita confiança, como diz a palavra. E quando o Senhor tira para fora as suas ovelhas, tira para fora de quê? Do aprisco, e as leva para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas, que pode ter os predadores que tiverem, mas o pastor está ali, ele vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem o comando, sabem de onde é a voz que vem. O comandante-chefe é o pastor. O Senhor nesta noite está dizendo assim: tem de fé e confiança em mim, porque eu sou o teu pastor. Aleluia. Já o versículo de número 7, é 7b, e não vamos no 7b primeiro. 7b, a parte final. O versículo diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Diga comigo: eu sou a porta. Amados, ele é o único que tem poder de fazer com que as ovelhas, que são do aprisco do mundo, a entrar no aprisco dele. Porque ele é a porta das ovelhas. Um dia, como eu já falei aqui, nós éramos do aprisco do mundo. Mas Jesus Cristo nos chamou e ele é a porta que se abriu ali para o aprisco dele, onde nós vamos usufruir de todas as felicidades que ele tem reservado para todos nós. Ele é a porta. O versículo de número 9, coloca o 9, vai dizer está dizendo a mesma coisa. Eu sou o quê? Diga comigo: eu sou o quê? Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salva-se-á e entrará, e sairá e achará pastagem. Tem algo melhor do que isso? Você saber que está saindo daquilo que é mundo, adentrando, entra pela porta. Porque ele disse: eu sou a porta. Ele disse: se alguém entra por mim, salvar-se-á. O que significa dizer? Que aquele que está no mundo está perdido, está morto. Pode ser até vivo, mas é um morto-vivo. Está perdido. O Senhor chama, faz entrar pela porta, e entrará e sairá e achará o quê? Pastagem. O que é necessário. Amém? O versículo de número 9b, Jesus expressa o seu amor incondicional. Todo aquele que entra por mim será o quê? Salvo. Aquele que entra por Jesus Cristo, que entra nesse apreço, recebe do Senhor a sua salvação. Eu sou salvo
Porque um dia o pastor da minha vida me tirou do aprisco do mundo e me trouxe para o aprisco dele. E me deu esta salvação. A ovelha João Bosco de Almeida está registrada no livro do pastor dos pastores. O seu nome já está registrado como ovelha desse pastor. E ninguém vai arrebatar você das mãos dele. Porque se tiver essa audácia, vai enfrentar o pastor dos pastores. Meus amados, todo aquele que entra por mim, como diz o Senhor, será salvo, é livre e achará pastagens verdejantes. Desfrutam da plenitude da vida abundante. Ele, nessa mesma passagem, ele diz assim: eu vim para que tenhais vida, e vida e quê? Abundância. Só um louco, um bobo, um tonto, como diz os pregadores latinos, menospreza algo como isso. Como isso que esse pastor está dizendo. Vida e abundância. Nós sabemos que o inimigo, e é expressado também nessa passagem, que o inimigo só veio para matar, roubar e destruir. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Veja a sua vida. O que é na sua vida que está sendo morto, ou está sendo destruído? O que é que está sendo roubado? Isso não vem do sumo pastor. É o inimigo que está promovendo estas três coisas na sua vida: matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, por outro lado, diz assim: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Há uns anos, acho que dá para fazer uns 15 anos mais ou menos, eu e a pastora Saia saímos aqui do culto de a oração, que era das quartas-feiras, o culto de oração aqui. Acho que está com mais tempo. E saímos daqui, era 10h30 da noite. Nós pegamos então a nossa estrada que é a CE 90, chegando ali em frente ao Parque Botânico, em Calcaia, passamos o Parque Botânico, estava faltando energia, já fazia muitos dias que faltava energia, num breu tremendo. Eu ia dirigindo, ela ia lendo na Bíblia dela, estava mesmo absorta das suas lucubrações. Olha aqui, na Bíblia, e eu dirigindo. E fui dirigindo, quando eu observei, estava a pista cheia das pedrinhas portuguesas, pelas pedras que usam em calçada. Aí então fui diminuir a velocidade do carro, passei perto do canteiro central, uma escuridão tremenda, para levar as pedras. Quando de repente eu observo, vinham 5 homens de lá para cá. Um deles era muito alto e trazia um cheixo, certo? Uma pedra mais ou menos assim, que eram 5 quilos. E ele se aproximou então do carro. Quando se aproximou do carro, embora o meu carro estivesse com o vidro fechado, eu ouvi a voz dele. Quando ele disse, dando comando para os outros 4, agora! E ele pegou então a pedra para jogar no vidro do carro, no para-brisa. E a pedra, não sei por que só pode ter sido a mão de Deus. Ela pegou por debaixo do retrovisor do carro, que furou um buraco mais ou menos de uns 8 centímetros. Quando eu vi aquilo, aí os outros vinham com uns ferros para tentar furar o pneu. Tacou
para atacar no pneu, mas pegou, foi na lataria do carro. E eu arranquei com o carro. Ela perguntou o que foi isso, um assalto. E nós nos livramos de sermos ali roubados, mortos e destruídos. Não tenho dúvida disso. Todas as vezes que eu passo por lá, meus amados irmãos, pode ser 10 vezes, eu passo ali e digo: Senhor, Tu és o meu pastor. Passei pelo vale da sombra da morte, juntamente com a minha esposa, aqui neste lugar. Mas o Senhor estava comigo, a vara e o cajado do Senhor nos protegeu. Todo aquele que entra por mim será salvo. É livre e achará pastagens verdejantes, desfruto da plenitude da vida abundante. Esse amor é um invólucro de proteção que garante a salvação. O Senhor, esse pastor, quando ele te conquista, ele te envolve com o invólucro do seu amor. Muita gente, muitas vezes a pessoa não entende que Deus é amor. E é um amor sem limite. Quando você se achega a Deus, você entra debaixo desse invólucro do amor do Senhor. Você está protegido. É como diz o salmista no Salmo de número 91, está acolhido debaixo das suas asas. Aleluia! É o esconderijo do Altíssimo. É a sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente. E você pode ali, a partir dali, contemplar que 1000 caem a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu passa a contemplar também que Ele prepara uma mesa na presença dos teus inimigos. Ele unge, está sempre ungindo a tua cabeça. O teu cálice permanece sempre cheio, transborda de tanta unção por causa do amor de Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim: meu irmão, todos nós estamos debaixo desse invólucro do grande amor de Deus, porque Deus é amor. Aleluia! Salmo de número, aliás, versículo de número 11, depois vamos para o 15. Ele volta a dizer: eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui, meus amados irmãos, Jesus declara que por suas ovelhas ele expõe a sua própria vida. Ele está dizendo: pela vida das minhas ovelhas, eu exponho a minha própria vida, como na realidade ele expôs e morreu pelas as suas ovelhas. Pela proteção das suas ovelhas, ele não poupa a própria vida. Mesmo sabendo que a morte era uma morte cruel, torturante, a morte de cruz. Ele sabia de tudo isso, mas ele deu a sua vida para que você tivesse vida e abundância, para que seu nome fosse registrado no rol das ovelhas do sumo pastor. Ele deu a sua vida para que você tivesse salvação e salvação eterna. Quando eu estava preparando essa mensagem aqui, eu perguntei: Senhor, tu tem alguma preocupação comigo?
e com os teus filhos. Sabe o que o Espírito Santo disse para mim? Que a única coisa que o Senhor se preocupa é se nós estamos bem. O Senhor se preocupa, irmã Verina. Peço com você, com a irmã. Você está bem? Está com a Unesco? Você está bem? Um Castelo e a Rose. Vocês estão bem? Com o Alisson está escondido atrás. É difícil ele se esconder, né? Você está bem? É isso que preocupa mais o Senhor no adierno, na atualidade. É saber se os meus filhos, as minhas ovelhas estão bem. É como diz, Salmo, aliás, o versículo de número 10, parte B. Estão tendo vida e abundância? Se não estão, meus amados irmãos, ou meu irmão, ou minha irmã, reivindique isso dele. Senhor, tu és o meu pastor. A tua palavra nos diz que nós usufruiremos de vida e vida em abundância. Amados, esse capítulo da Bíblia, quando Jesus se auto-revela como bom pastor, é um convite, é um chamamento, é uma convocação àquele que não faz parte do seu aprisco. Eu não sei se aqui tem nesta noite alguém que ainda não faz parte deste aprisco. Mas se você veio nesta noite aqui, é porque certamente o Senhor quis que você ouvisse e atentasse para este chamamento. Ele está chamando você do aprisco em que você se encontra hoje, o aprisco do mundo, e dizendo: vem para o meu aprisco. É um chamamento, é uma convocação para a pessoa que certamente está com uma vida desiludida, sem propósito, uma vida amargurada, sem direção, inseguro, abandonado muitas vezes. Eu, portanto, enquanto ministro do Evangelho do Senhor Jesus, te convido a entrares pela porta das ovelhas. Entra pela porta das ovelhas. O Senhor está te convidando hoje a tu entrares pela porta das ovelhas. Ele é a porta. Ele está te dando acesso a entrar nessa porta, no aprisco do bom pastor. Vem, ele te chama. Incline a sua cabeça, meu amado. Peça ao Ministério do Louvor que louvemos ao Senhor. Inclusive, essa palavra é para aquelas ovelhas que estão se sentindo deprimidas, desiludidas, sem propósito, estão se sentindo doentes. Venha nessa noite aqui à presença do Senhor, do bom pastor, do sumo pastor, e diga para ele: meu pastor, eu estou necessitado nesta área da minha vida, da tua cura, da tua bênção, da tua proteção, do teu amparo. Incline a sua cabeça, irmão. Querido Pai, em nome de Jesus Cristo, tua palavra, Senhor Deus, nesta noite foi entregue. Eu não sei, ó Pai querido, qual é o estado das tuas ovelhas, Senhor, mas tu sabes. Se nessa noite, ó Pai querido, tem aqui alguma ovelha que está, Senhor Deus, necessitada
precisando, Senhor, do teu abraço, do teu carinho, da tua proteção. Senhor, vai ao encontro desta ovelha e a coloca, Senhor Deus, nos teus braços e faz ela sentir de que o Senhor é o seu pastor e aquele que te tem como pastor, Senhor, tem toda a autoridade da palavra do Senhor de dizer: de nada eu tenho falta. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Também, ó Pai querido, nesse momento, olha, Senhor, para aquele ou aquela que nesta noite chegou a este lugar e não faz parte ainda deste aprisco do Senhor. Toca, Senhor Deus, no coração desta pessoa, para que, ó Deus Todo-Poderoso, hoje ela se transforme, Senhor Deus, numa ovelha do pasto do pastor. Em nome de Jesus Cristo.